No capítulo 42 de Jeremias, é um trágico epílogo moral. Ele expõe a falsa piedade e a hipocrisia do remanescente. Eles buscaram a Deus e juraram obediência, mas apenas para validar sua decisão prévia de fugir para o Egito. Deus lhe dará uma clara promessa e proteção incondicional se permanecerem, e uma clara ameaça se fugirem. A desobediência iminente sela o destino do último remanescente de Judá. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 42. Foram então todos os oficiais, Joanã, filho de Careia, e Azarias, filho de Osaias, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: ouve a nossa súplica, intercede por nós junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver o quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizeis, respondeu Jeremias, e o que desejais vou solicitar ao Senhor, vosso Deus. O que me disser o Senhor, vou-lo transmitirei fielmente. Clamaram então: que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizemos o que o Senhor teu Deus te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedeceremos à ordem do Senhor nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor nosso Deus. Decorrido 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou este então Joanã, filho de Careia, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhe Jeremias, o que me falou o Senhor, Deus de Israel, junto ao qual me delegaste, a fim de apresentar-lhe as vossas súplicas. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei, e não vos destruirei. Eu vos plantarei, e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhais receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não temais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo a voz do Senhor, disserdes: não permaneceremos aqui, iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não nos faltará mais, e lá nos instalaremos. Então escutai a palavra do Senhor, sobrevivente de Judá. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar. Sereis atingidos no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morrereis. Quantos se obstinarem em ir para o Egito perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará, se fordes para o Egito. Servireis de exemplo de execração, sereis objeto de horror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Eis o que diz o Senhor, sobrevivente de Judá: não entreis no Egito, e sabei que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmo e delegar-me junto ao Senhor vosso Deus, dizendo: intercedei por nós junto ao Senhor nosso Deus. Faremos quanto disserdes, que nos foi ordenado pelo Senhor nosso Deus. Hoje eu vou-lo digo: não escutastes a voz do Senhor vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste nesta terra, onde quereis ir estabelecer-vos. No capítulo 43 de Jeremias é um dos mais sombrios do livro, pois demonstra a obstinação total do povo de Judá. O povo rejeita a misericórdia prometida em Judá e opta por um exílio voluntário no Egito, onde buscam refúgio em vez de obedecer a Deus. No entanto, Deus reafirma sua soberania, usando Jeremias para profetizar que o Egito não é seguro, pois será invadido por Nabucodonosor. O profeta se torna um cativo profético em terras estrangeiras. Jeremias capítulo 43. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaias, Joanã, filho de Careia, e todos aqueles orgulhosos exclamaram: são mentiras o que proferes.
Não te deu o Senhor nosso Deus o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim Joanã, filho de Careia, os chefes e os sobreviventes do povo, mostraram-se surdos à voz do Senhor, que lhe ordenara permanecer em Judá. Joanã, filho de Careia, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nebuzardã, chefe dos guardas, havia deixado junto de Godolias, filho de Aicã, filho de Sefã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Neerias. Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: Toma em tuas mãos pedras bem grandes, e ante os olhos dos judeus, introduze-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó em Táfnis. E em seguida lhes dirá: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu lhe colocarei o trono sobre as pedras, introduzidas neste lugar, e sobre elas estenderá ele também o seu tapete. Ele virá aqui e ferirá o Egito, o que é para a morte, o que é para o cativeiro, ao cativeiro, o que é para a espada. Lançará fogo aos templos dos deuses do Egito, e os queimará, levando cativo os seus ídolos. Despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante, e destruirá os obeliscos do templo do sol no Egito, e entregará às chamas todos os templos dos seus deuses. Nesse trecho do capítulo 44 de Jeremias, é um documento da obstinação humana e do fracasso em aprender com o juízo divino. O remanescente no Egito repete os pecados de Jerusalém, idolatria à rainha do céu, e quando confrontado, desafia diretamente a palavra de Deus, o que sela o seu destino. Deus decreta que o último remanescente será consumido no Egito, onde buscaram refúgio. Jeremias, capítulo 44, dos versículos 1 ao 23. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo, no seio de Judá, a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá? Dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos, por que perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais, os dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres, cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram. Não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou desviar de vós a minha face para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito,
como fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judéia, local a que aspiram voltar para lá de novo habitar. Ninguém voltará a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incenso a deuses estranhos, todas as mulheres em grande número, lá reunidas, e todo o povo residente da região sul no Egito, responderam a Jeremias: O que nos dizes em nome do Senhor não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, como fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e chefes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos pão e fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta, e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres, e a quantos lhe haviam assim respondido: Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita como hoje se apresenta. E se a calamidade presente nos adveio, é porque oferecestes o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Hoje iniciamos 1 Timóteo, e no capítulo 1 estabelece que o principal desafio da igreja em Éfeso é o falso ensino. Paulo insiste que a verdadeira fé deve levar ao amor, caridade e a uma boa consciência. A lei de Deus é boa, mas serve para condenar os ímpios. O capítulo usa o testemunho pessoal de Paulo, o pior dos pecadores, mas salvo pela graça, para enfatizar a verdade e o poder do evangelho que Timóteo deve defender. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a procurar-se com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só serve para ocasionar disputas. Essa recomendação só visa a estabelecer a caridade, nascida de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Apartando-se desta norma, alguns se entregaram a discursos vãos, pretensos doutores da lei, que não compreendem nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo, e se tem em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes, para os ímpios e os pecadores, para os irreligiosos e os profanadores, para os que ultrajam pai e mãe, os homicidas, os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, os perjuros e tudo o que se opõe à sã doutrina e ao evangelho glorioso de Deus bendito, que me foi confiado. Dou graça àquele que me deu forças, Jesus Cristo nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério, a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, e eu servisse de exemplo para todos, os que, a seguir, nele crerem para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Nesse trecho do Salmo 108, é um clamor desesperado do justo que sofre. Eles expressam o desejo de que a justiça retributiva de Deus se manifeste contra o inimigo. A severidade da imprecação é fundamentada na crueldade implacável do opressor contra o fraco e a sua completa ausência de misericórdia. A maldição desejada é total, alcançando o indivíduo, sua família e sua memória. Salmo 108, dos versículos 6 ao 19. Suscitai contra ele o ímpio, levanta-se à sua direita um acusador. Quando julgarem, saia condenado e sem efeito o seu recurso. Sejam abreviados os seus dias, tome outro seu encargo. Fique órfão os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes e mendigos seus filhos, expulso de suas casas devastadas. Arrebate o credor todos os seus bens. Estrangeiros pilhem o fruto do seu trabalho. Ninguém lhes tenha misericórdia, nem haja quem se condoa de seus órfãos. Exterminada seja sua descendência, e xinga-se o seu nome desde a 2ª geração. Conserve o Senhor a lembrança da culpa de seus pais, jamais se apague o pecado de sua mãe. Deus os tenha sempre presentes na memória, e risque-se da terra a sua lembrança, porque jamais pensou em ter misericórdia, mas perseguiu o pobre e desvalido, e teve ódio mortal ao homem de coração abatido. Amou a maldição, que ela caia sobre ele, recusou a bênção, que ela o abandone. Seja coberto de maldição como de um manto, que ela penetre em suas entranhas como água e se infiltre em seus ossos como óleo. Seja-lhe como a veste que o cobre, como um cinto que o cinja para sempre. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 25, representa o pico do pessimismo de Ben Siraque em relação à mulher má. Ele a compara a leões, dragões e serpentes, e a declara a fonte primordial do pecado e da morte. O capítulo estabelece um forte contraste com a sabedoria personificada, que é descrita como feminina, pura e vivificante, mostrando a complexidade das visões de Ben Siraque sobre o feminismo. Eclesiástico capítulo 25, dos versículos 16 ao 26. O temor a Deus é o começo de seu amor, e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga, não porém a chaga do coração, toda malícia, não porém a malícia da mulher, toda vingança, não porém a que nos causam nossos adversários, toda vingança, não porém a de nossos inimigos. Não há veneno pior que o das serpentes, não há cólera que vença da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar como a de um urso e dá-lhe uma tez com aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se o seu marido, e ouvindo-os suspira amargamente. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.